Amados irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como ouvimos no comentário inicial, o nosso pastor, Papa Francisco, estabelece que na segunda-feira, depois do domingo de Pentecostes, devemos celebrar a memória obrigatória de Maria, Mãe da Igreja, aquela que o Senhor nos presenteou como nossa mãe, a Mãe de Deus, agora pela obra do Espírito Santo, pela graça e pela bondade do seu Filho Jesus Cristo, passa agora a ser a nossa mãe também. É interessante, e o que mais me encanta nessa liturgia de hoje, que Maria neste momento não é uma mulher de ação, não é uma mulher que está preocupada em fazer. Maria está aos pés da cruz. Como nós temos o má costume de querer fazer o tempo todo. Eu só sou padre se eu fizer as coisas. Eu só sou padre se eu atender confissão. Eu só sou padre se eu celebrar missa. Eu só sou padre se eu fizer isso. Eu só sou pai de família se eu fizer aquilo outro, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro. E nós nos preocupamos demais com o fazer e esquecemos de ser. Maria poderia estar gritando, poderia estar pedindo para não fazer isso com o filho dela, mas o relato da Sagrada Escritura hoje de São João diz que Maria está aos pés da cruz. E muitas vezes pensamos demais em fazer e esquecemos de ser. E creio eu que a maioria das pessoas que entram em depressão é por esse motivo, porque esquecem que são pessoas, esquecem sua essência. Então, quando eu não consigo mais fazer, então a vida não tem mais sentido para mim. Se nós formos observar, a maioria das pessoas que estão passando por um momento difícil de depressão é porque saiu de um relacionamento, é porque foi demitido. Nessa pandemia, quantas pessoas estão doentes porque não estão conseguindo produzir como produzia antigamente? E hoje, amados irmãos e irmãs, devemos aprender, antes de tudo, com Maria Santíssima, que ela está aos pés da cruz. Maria, neste momento, não está fazendo nada, ela está apenas sendo. E Deus, através de Jesus, olha para ela e vê que ela está sendo mãe naquele momento. Através do seu silêncio, através da sua dor, Deus a chama e diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos aprender hoje, nessa solenidade de Maria, Mãe da Igreja, que o nosso ser é bem mais importante do que o nosso fazer. Se nós queremos viver bem, precisamos lembrar o tempo todo que somos imagem e semelhança de um Deus que amou. Somos imagem e semelhança de um Deus que nos criou para o amor. E depois nos colocamos sim a serviço. Porque senão o nosso serviço vai virar apenas uma coisa mecânica. Tudo que a gente vai fazer vai se tornar um mecanismo, né? Como robôs. E não é isso que precisamos. Precisamos estar cheios de Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo para depois dar esse Espírito Santo, para depois oferecer à igreja. Acredito, isso é uma leitura minha, que naquele momento que Maria estava aos pés da cruz, ela estava se preparando, ela estava se enchendo da vontade e do Espírito Santo para se tornar mãe da igreja. Porque não poderia ser de qualquer jeito e não poderia ser qualquer uma para ser a mãe da igreja. Assim como Deus não escolheu qualquer uma para ser a mãe do seu filho, também não poderia escolher qualquer uma de qualquer jeito para ser a mãe da igreja, mas escolheu a melhor, escolheu aquela que está atenta, aquela que estava em profunda oração.
Então, queridos filhos, que isso sirva de lição para mim também. O meu ser é mais importante do que o meu fazer. Nós precisamos sim fazer aquilo que Deus quer de nós. Precisamos sim colocar os nossos dons a serviços da comunidade, como ontem a segunda leitura nos ensina. Mas que os nossos serviços nunca sejam maior do que os nossos ser, porque senão não vamos adoecer, porque senão vamos nos tornar meros robôs, que vamos querer produzir o tempo todo, fazer o tempo todo e vamos esquecer de nós. Por fim, acredito que somos como uma caixa d'água, que estamos cheios de Deus, assim como a caixa d'água está cheia de água, e conforme for tirando, vai esvaziando, esvaziando, esvaziando. Chega um momento que não tem mais água, chega um momento que a gente também não tem mais a graça de Deus, porque distribuímos e esquecemos de buscar essa graça de Deus. Então que nós possamos estar cheios da graça de Deus, que possamos transbordar a graça de Deus, para que possamos fazer as coisas não simplesmente por fazer, mas que possamos ter o cuidado de fazer com o melhor e ter a consciência: se eu não puder fazer naquele momento, se eu não puder fazer naquele dia, se eu não puder fazer daquele jeito, eu não deixo de ser, eu continuo sendo padre, eu continuo sendo pai, eu continuo sendo cristão, eu continuo sendo o que o Senhor me chamou a ser, né? Senão a vida das nossas monjas seria improdutiva. Como muitos dizem, para que ser monja? Para ficar o dia todo rezando? São mulheres que não fazem praticamente nada. O que seria da nossa igreja se não fossem essas mulheres e estes homens, que fazem bem mais do que nós pensamos, que mesmo dentro de quatro paredes, rezam incansavelmente para manter essa igreja de pé, para manter esses que fazem de pé, para manter a missão de pé. E eu me recordo aqui, São Paulo da Cruz, que quando funda a congregação, ele diz: a nossa congregação deve ser uma congregação de meditação e de missão. Enquanto uns estiver na missão, os outros devem estar em casa, rezando pela missão. Então, o que seria da nossa vida se não fôssemos ora Maria e ora Marta? Maria escolheu a melhor parte. Não sabemos que temos que ser Martas também. Então que nós possamos aprender hoje com Nossa Senhora, que no momento que ela teve que ser Maria, ela foi Maria, mas no momento que teve que ser Marta, também foi Marta. Assim serve para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, nesta festa de Maria, Mãe da Igreja, elevemos ao Deus da vida as nossas preces. A nossa resposta será, pela intercessão de Maria, cheia da graça, ouvir-nos, Senhor, todos.